queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quem trouxe a Bíblia? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Enquanto você localiza o texto bíblico, eu quero externar minha gratidão a Deus por esta tão honrosa oportunidade de podermos estar aqui pela primeira vez para juntos servirmos ao Senhor e na oportunidade de hoje, na exposição de sua bendita e poderosa palavra. Quero externar minha gratidão a Deus pela vida do pastor Elton. Estou tendo o privilégio de conhecê-lo. A indicação de um amigo, Gabriel Bezerra, com certeza ele está assistindo, ou se estiver pregando vai assistir depois, pela indicação. Muito obrigado, pastor, pela confiança. Que Deus abençoe a vida do nobre servo do Senhor e com ele todos os obreiros que o ladeiam. Quero louvar a Deus pela vida dos amigos que me acompanham, o querido irmão Rony, que sempre, eu ainda não tenho um carro, e aí Deus me presenteou a ele com uma amizade muito boa, e sempre que eu ligo para ele para cumprirmos uma agenda, ele se disponibiliza a nos levar. Nosso irmão Sebastião, o seu filho Kevin, Deus abençoe a todos, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu não gosto de andar só, né? Sempre gosto de andar acompanhado. Quando estava tudo normal, levava a comitiva de casa, né? Esposa e as duas crianças. E agora a gente leva os amigos, porque as crianças estão, infelizmente, impossibilitadas de estarem no santuário adorando ao Senhor. Mas vamos para o texto bíblico, Mateus capítulo 8, versículo 1, 2 e 3, diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, o tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Poder assentar, queridos? Após um grande sermão, pregado não por um grande pregador, mas por aquele que é o maior de todos os pregadores, após uma grande mensagem, não pregada por mais um mensageiro, mas por aquele que é o mensageiro dos mensageiros. Não somente isso, mas como também ele é a mensagem encarnada. É interessante que Jesus tanto pregava com palavras, mas entre os homens de sua época, ele era a mensagem de Deus para aquela geração. É tão tal que os registros bíblicos são biográficos, especificamente os evangelhos que tratam sobre vida, sobre o ministério, sobre a consumação do ministério de Cristo e sobre a sua mensagem futura, falando a respeito do seu retorno. É interessante também, queridos irmãos, que este sermão é o sermão mais completo da Bíblia. Tudo que nós precisamos para termos equilíbrio na vida cristã se encontra no Sermão da Montanha. Todos os conceitos básicos para a nossa fé, para compreendermos a lei do reino, os princípios que regem o reino de Deus, estão estabelecidos por Cristo neste sermão. Mas eu aprendo no capítulo de número 8 que Jesus prega um grande sermão, traz uma grande mensagem, e mediante uma atitude inusitada que essa mensagem gera no coração de alguém, ele vai executar um grande milagre. Em linhas gerais, é basicamente isso que eu quero dizer. Grandes mensagens sempre trarão grandes resultados. É por isso que aquele que prega, aquele que expõe as Escrituras, deve ter zelo, deve ter apego pela palavra, porque todas as vezes que assumimos o púlpito para expormos a palavra de Deus,
nós estamos incumbidos de uma responsabilidade gigantesca e através daquilo que Deus vai falar por intermédio de nós, resultados extraordinários vão acontecer. Pode não ser a casa que você espera ou o carro que você tanto deseja, mas a mensagem do Evangelho sempre vai milagre em consequência da mensagem pregada. Mas o primeiro milagre que Jesus fez está no Evangelho segundo escreveu João, o milagre da transformação de água em vinho nas bodas lá em Caná da Galileia. Mas segundo os comentaristas bíblicos, o primeiro milagre que Jesus executou na vida de um ser humano foi exatamente na vida deste leproso. Eu aprendo pelo menos mais uma lição aqui, que o objetivo da vinda de Cristo não foi fazer milagres para impressionar homens. Quando Jesus cura o leproso, que está aqui sendo o representante maior dos pecadores, porque a lepra é símbolo máximo do pecado na Bíblia. Quando Jesus cura este homem, quando Jesus faz um milagre na vida dele, Jesus está mostrando para que veio. Jesus veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Muito mais do que isso, Jesus veio para purificar-nos, assim como purificou o leproso da lepra, ele veio para nos purificar dos nossos pecados. Jesus, na cura deste homem, revela para nós a história da redenção sendo consumada. O Redentor veio para purificar-nos e pagar um alto preço por nós. Foi o que Jesus representou neste milagre aqui. Mas o que temos aqui no plano de fundo é a mensagem do Evangelho sendo pregada e um pecador. E é tão interessante, irmãos, que o pecador está leproso para ficar explícito que ele está carregando sobre ele pecados. Perceba que o versículo 3 não diz que o leproso foi curado da lepra, porque a lepra na Bíblia nem sempre é entendida como uma doença ou como uma enfermidade, mas lepra na Bíblia sempre é tratado como uma impureza, sempre é tratado como algo impuro. Aqueles que eram acometidos de lepra são chamados de imundos e não de doentes. É interessante porque é exatamente isso que o pecado faz. O pecado, ele nos torna imundos diante de Deus. E a purificação, quem executa em nossas vidas é Cristo. Mas perceba que a mensagem foi pregada e alguém que é um pecador, que está nos representando aqui no texto bíblico, teve uma ação em resposta à mensagem do Evangelho. Primeiro ponto, a ação dos pecadores em resposta à mensagem do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado para nós, inevitavelmente nós vamos tomar uma atitude em resposta daquilo que ouvimos. Quando nós fazemos o convite, criticado por alguns, mas compreendidos por aqueles que querem de forma ansiosa que você tome uma decisão de entregar a sua vida a Cristo e seja uma nova criatura, tenha seus pecados perdoados e viva para a glória de Deus. Quando nós fazemos o apelo aqui, e alguém decide entregar a sua vida a Cristo, ele está tomando uma atitude de responder de forma positiva a mensagem do Evangelho. Em contrapartida, outros, ainda que nós temos aquele senso de insistência, não é? Porque queremos demais que a pessoa conheça o Cristo que nos foi revelado, e a pessoa nega a mensagem do Evangelho. É inevitável o grupo de pessoas, ou as duas classes de pessoas que vêm ao templo não responderem ao Evangelho. É fato que alguns respondem de forma positiva e outros respondem de forma negativa, mas este leproso respondeu, tomou uma atitude, entrou em ação de forma positiva à mensagem do Evangelho. Mas é interessante que a atitude do leproso, ela vem carregada de princípios que nós precisamos aprender.
Princípios que muitos de nós não valorizamos. Talvez pela infiltração dos costumes neopentecostais dentro do pentecostalismo, que tem desequilibrado a fé de muitos pentecostais, que chegam diante de Deus arrogantemente. É por isso que não se houve um tempo que Deus tanto rejeita orações, atitudes, votos, porque o objetivo por trás de tudo isso não é a glória de Deus, é o benefício próprio. E o que eu aprendo com a Bíblia sempre é isto, é que nada no Evangelho, nada, absolutamente nada no Evangelho traz glória para o homem. Tudo que acontece no Evangelho, tudo que acontece no reino de Deus, ele tem um fim principal. E qual é o fim principal, irmão Gabriel? É glorificar a Deus. Se nós nos reunimos aqui para apresentarmos oratória, para apresentarmos conhecimento bíblico, nós somos miseráveis, nós não passamos de religiosos fariseus, mas se nós nos reunimos aqui para a glória de Deus, o sermão para a glória de Deus, a oportunidade para a glória de Deus, a resposta em adoração para a glória de Deus, Deus se manifesta em nosso meio, e o nosso culto é um culto que arde em fogo diante dos fora. Preste bem atenção. Ele chega diante de Jesus, versículo 2. Acompanhe comigo, por favor. E eis que veio um leproso. Perceba que a Bíblia deixa claro quem ele é. Ele é um leproso. Quando o evangelista escreve isso, ele está querendo dar um destaque. Esse leproso, por conta da lepra, perdeu alguns privilégios. Primeiro, ele perdeu sua família. O leproso não poderia ficar dentro de casa. Havia uma necessidade dele ser excluído do seio familiar. Segundo, do convívio social. Ele não poderia transitar de forma livre entre a sociedade da época. Terceiro, o convívio religioso. Não podia mais entrar no templo para oferecer sacrifício a Deus. Queridos, é tão interessante que é tudo isso que o pecado rouba de nós. O pecado é família. O pecado rouba de nós o convívio social pacífico. O pecado rouba de nós o fato de devermos prestar o nosso culto a Deus. É por isso que nesse período de crise é tão interessante como as coisas se encaixam de forma perfeita. Os crentes, no período de crise, aproveitaram a oportunidade, deram valor, deram vazão, deram brecha para o pecado tomar as suas vidas. Muitos não vêm para o culto, e prestem atenção no que eu vou falar. Quando toda essa crise passar, você vai sentir falta de muitos crentes aqui, porque eles amaram mais o pecado do que a Deus, acharam uma oportunidade para abandonar o templo. É isso que o pecado faz com nós. Foi isso que a lepra fez com o leproso. Arrancou, tirou privilégios. Mas ele chega diante de Jesus, no versículo 2, e o adorou. O primeiro princípio que o leproso, que o pecador tem que fazer em resposta ao Evangelho é uma adoração independente daquilo que iremos receber. Paralelo a Mateus capítulo 8, sobre a cura do leproso, está Lucas capítulo 17, versículo 15. Você lembra dos 10 leprosos? Jesus cura 10 leprosos. Um voltou para agradecer. E nós enaltecemos este leproso, era samaritano. Voltou para agradecer a Jesus pelo grande milagre que Jesus executou na sua vida. E você não está de um todo errado, mas perceba que este leproso só volta para agradecer e adorar depois de haver recebido o que ele queria. O leproso de Mateus capítulo 8, ele não recebe para adorar, mas ele adora, e se for da vontade de Deus, depois ele recebe alguma coisa.
Esse princípio tem sido quebrado por muitos de nós. O nosso culto ao Senhor não é mais um culto puro, está uma inversão de valores, e jogaram a Bíblia dentro de uma biblioteca e disseram: nós não precisamos mais deste livro ultrapassado. Querido, se nós fugirmos da Bíblia, Deus não recebe o nosso culto, porque o nosso culto deve ser um culto bíblico. E o que é culto? Se não oferta a Deus. Só que você, na maioria das vezes, não vem aqui para ofertar. Você vem para pedir, receber. A nossa intenção não é ofertarmos a Deus. A nossa intenção é que, na maioria das vezes, Deus oferte-nos algo. Por isso que a manifestação de Deus sumiu de muitos púlpitos do Brasil. Por quê? Porque as pessoas inverteram a seção de fatores. As pessoas estão incumbidas de um pensamento miserável, de que o culto é um lugar que a gente vem receber alguma coisa. Você é um perfeito leproso de Lucas 17. Mas eu aprendo este princípio com este leproso aqui, que em resposta à mensagem da graça, a única coisa, preste bem atenção, se você fizer algo financeiramente, é louvável, é muito bom, a igreja precisa. Se você der o teu melhor dízimo, a tua melhor oferta, se você doar, fizer doações, se você fizer uma ação social, é muito bom. Mas a coisa que acessa diretamente a Deus é a sua adoração plena. E qual é esta adoração? Não é uma adoração coberta de barganha. Quando você vem para o culto dizendo assim: Deus, ó, eu vou até lá, eu vou dar um glória, dar um aleluia, mas quando eu chegar em casa, se o Senhor não me der a resposta que eu quero, se o Senhor não mandar a providência que eu preciso, eu não volto mais à igreja. E eu sou um pouco rasgado para falar: se o teu coração está cheio desse pensamento, fica em casa, porque Deus já rejeitou o teu culto quando você se arrumou para vir para a igreja. Adoração não é moeda de troca para milagres. Adoração não é um intercâmbio pelo qual você dá a Deus o que Deus quer e Deus é obrigado a te dar o que você deseja. Adoração é um ato voluntário dos pecadores que foram perdoados, que foram justificados na cruz, que foram purificados pelo sangue de Jesus, e eles vêm de forma graciosa ofertar a Deus em gratidão pela remissão dos nossos pecados. Primeira atitude foi adorar de forma voluntária. Segunda atitude, dizendo: Senhor. É fato que alguns comentaristas vão desconsiderar o fato de que outros comentaristas consideram que este leproso está reconhecendo o senhorio de Cristo. Outros dizem que não, ele está tratando Cristo de forma respeitosa. Ora, mas para afirmarmos que o leproso está reconhecendo o senhorio de Cristo, nós temos o que antecede a expressão Senhor. Ele adora. Você adora a um Senhor por respeito? Ou você adora a um Senhor que você sabe que Ele é soberano sobre todas as coisas e que de fato Ele tem um domínio de tudo, que é Deus? Então nós só adoramos a um Senhor. Ele reconhece o senhorio de Cristo, Senhor. É tão interessante o fato do pecador reconhecer o senhorio de Cristo, porque ele não está só apenas chamando de forma respeitosa. Ele está dizendo aqui implicitamente, que Jesus reina, domina, controla todas as coisas. Reconhecer o senhorio de Cristo é reconhecer a sua soberania. Reconhecer o senhorio de Cristo é dizer: eu sou um servo.
e estou diante do meu Senhor. Reconhecer o senhorio de Cristo é algo tão profundo que para a salvação é necessário reconhecer o senhorio de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 9, Paulo diz, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, para ser salvo, há uma necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo e a sua ressurreição. Segundo lugar, é interessante isso, porque Jesus está crucificado em Lucas capítulo 23, e o versículo de número 42, entre dois malfeitores, salteadores, bandidos, zombavam de Jesus, mas de repente um deles reconheceu o senhorio de Cristo, reconheceu os seus pecados quando ele disse, nós estamos aqui porque os nossos feitos nos trouxeram até aqui, mas este homem nem o mal fez, porque mesmo crucificado como malfeitor, Jesus tinha a aparência daquele que veio fazer o bem para os pecadores. Aí ele diz, Senhor, você lembra do texto? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Será que aquele homem estava esperando que Cristo tivesse um reino terreno? Se ele estava prestes a morrer? De maneira nenhuma. O Espírito Santo trouxe a revelação do estado eterno na mente do malfeitor, e ele entendeu que Cristo sendo crucificado poderia não ser o rei dessa terra, mas que havia um reino muito mais excelente para o qual ele estava sendo direcionado. E quando ele olha para Cristo, ele diz, Senhor, eu sei que o Senhor é rei, eu sei que o Senhor é soberano, eu sei que o Senhor tem o controle de onde o Senhor vai, eu quero ir também. E Jesus olha para o malfeitor e diz, hoje, para mostrar que Ele é Senhor, Ele não vai salvar você amanhã, Ele não vai salvar você daqui um mês, daqui um ano, Ele quer salvar você hoje. O que Deus tem para a tua vida é hoje, é já, é agora. Hoje estarás comigo no paraíso, porque o Senhor pode realizar os desejos de um coração arrependido. Reconhecer o senhorio de Cristo, aqueles que não reconheceram em vida, vão reconhecer depois da morte. O senhorio de Cristo é algo tão importante que Deus vai ressuscitar os ímpios, para se cumprir o que Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11. Diante de Jesus, o nome que Deus deu a ele é tão pesado, que Paulo disse, é um nome sobre todo nome, e diante do nome de Jesus, todo joelho, dos que estão em cima no céu, os miríades de anjos, os que estão embaixo na terra, nós, os homens, aqueles que estão vivos, e os que estiverem debaixo da terra, os que já morreram, os que estão no inferno, os que estão no Hades, que vão ressuscitar para o juízo final, o texto diz, vão ter que reconhecer a Cristo como Senhor para a glória de Deus. Aqueles que morreram avacalharam com o nome de Cristo. Vai ser como uma força que os puxa para baixo. Aqueles que nos criticam, os crentes, parecem loucos adorando alguém que eles não veem. Beleza. Se você precisa ver para se curvar, você vai ver. Você vai ver ele vindo com a igreja, montado num cavalo branco, e quando ele cortar os céus, todos vão olhar para cima e vão dizer, de fato, o Cristo dos crentes vive, e vão ter que reconhecê-lo como Senhor soberano para a glória de Deus Pai.
Ele reconhece o senhorio de Cristo, mas presta atenção. E agora eu falo para nós, os crentes, que estão na igreja e pensam que Jesus é menino, que Ele é o nosso garçom e que está aqui para nos servir. Aí os crentes ainda, tem crente ruim que ainda quer ter base bíblica para defender as heresias que ele acredita. Ele diz assim, não, irmão, mas na Bíblia diz que Jesus veio foi para servir. Você não entendeu que o verbo está no passado. Ele serviu quando ele veio para morrer por nós na cruz. Ele é ressuscitado como o Senhor está sentado à destra de Deus Pai. E nós somos os seus servos. Jesus serviu para dar exemplo que nós deveríamos servir. Jesus não está aqui para nos servir, nós que estamos aqui para servi-lo. Jesus nos serviu implantando o reino e nós o servimos como dispenseiros da graça na obra do reino de Deus. A teologia da prosperidade que nessa pandemia foi desmascarada. Os pastores, os pseudos apóstolos mentirosos, que nos seus púlpitos como os senhores gritavam, se você é fiel naquilo que você tem, na igreja, com o seu dinheiro, você pode colocar Deus na parede. Aí eu digo para vocês, tenta a sorte. Exija de Deus, tenta a sorte. Obriga Deus, tenta a sorte. Nessa pandemia, Deus mostrou que a teologia da prosperidade estava de toda errada. Quando diz que se você é fiel nos votos que a gente exige aqui de milhares de reais e nos Estados Unidos de milhares de dólares, enfermidade vem o Covid-19, pega rico, pega pobre, pega preto, pega branco, pega aqueles que têm uma vida financeira exacerbada e pega aqueles que estão na periferia. Deus está mostrando para nós que diante dele ninguém é melhor do que ninguém. Deus está mostrando para nós que o seu dinheiro não compra a proteção de Deus sobre a sua vida. Ele não é o nosso servo, mas nós o servimos. Ele é o nosso Senhor. Perceba, queridos irmãos, que tudo isso ele deixa explícito quando ele diz Senhor, vírgula, podes tornar-me limpo. Repetitivas e pelo acréscimo de vírgulas nesse texto, parece um pouco difícil de compreendermos aquilo que o leproso está dizendo, vinculado a reconhecer o senhorio de Cristo. Mas quando ele diz, se quiseres, podes tornar-me limpo. De forma bem clara, ele estava dizendo assim, eu sei que o Senhor tem poder para me purificar. Mas a questão não é se o Senhor tem poder, eu quero saber se o Senhor quer. Porque uma coisa eu sei, se Deus quiser dar uma ordem na eternidade agora, para o vírus sumir do mundo, sem os avanços tecnológicos da ciência, Ele faz, porque Ele pode, mas tudo bem. Mas a questão é a seguinte, será que Deus quer? Porque poder Ele pode, mas será que Ele quer? Você diz assim, Deus salva os meus parentes, Ele pode salvar? Mas será que Ele quer? Deus me faz prosperar, é pecado ser rico? É pecado ter riqueza? É pecado ter dinheiro? Nunca foi, nunca será. Pecado é as riquezas nos ter. Pecado não é o ter dinheiro, pecado é o dinheiro me ter. Pecado não é o dominar os bens materiais que está aí disposto para todos aqueles que se esforçam, trabalham, estudam, obterem.
problema é quando isso me tem. O problema não é ter riquezas em minhas mãos. O problema é a riqueza me ter nas mãos dela. Mas a questão é a seguinte: Deus, o Senhor sabe que eu sou crente demais, estou enfermo, câncer, doenças degenerativas, problemas que me impedem de te servir. O Senhor sabe, Ele pode, mas será que Ele quer? Não, mas Deus, o Senhor sabe que se o Senhor me der o carro e me der o dinheiro e me der a cura, eu vou ser mais fiel no templo. Não tente Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que na maioria das vezes nossa oração é encoberta de hipocrisia. Aí nós esquecemos que Deus conhece o nosso coração. Deus sabe que tem pessoas aqui, que tem pessoas me ouvindo pela internet, que se receberem determinadas coisas, não vão segurar a palavra que falaram em pé, sentadas. Deus prefere não te dar o que você quer, para que Ele não te perca para o diabo. Agora, se Ele também quiser, antes dele te dar o que você tanto precisa, o que você tanto deseja e o que você tanto quer, Ele vai te dar estrutura para suportar todas estas coisas. E aí depois a bênção de Deus recai sobre a tua vida de forma pesada. Você lembra de Paulo? Paulo é incrível. O maior missionário depois de Cristo. O maior implantador de igrejas. O maior teólogo que dá nó na cabeça dos teólogos dos séculos passados e do século presente. Escreveu 13 das principais epístolas do Novo Testamento, responsável por sistematizar todas as doutrinas da fé cristã. Influenciou o mundo de sua época por intermédio da pregação do Evangelho. Não tinha a sua vida por preciosa desde que cumprisse o ministério que o Senhor lhe deu. E aí a Bíblia diz que Paulo estava com espinho na carne, que ele disse que era semelhante ao mensageiro do diabo, que esbofeteava a sua face. E Paulo, não foi Gabriel, meu Deus, Gabriel. Quem é Gabriel? Paulo orou 3 vezes ao Senhor, para que esse mal se apartasse dele. Quantas vezes Paulo orou? O teólogo, o influenciador, o missionário, o obreiro perfeito, o maior dos apóstolos, que ele não se considerava, mas as suas obras mostram o que ele fez. Paulo era um homem muito crente, e 3 vezes ele ora para que esse mal saísse. Talvez a intenção no coração de Paulo fosse o seguinte: se esse espinho sair, eu vou implantar a igreja com força, eu vou pregar mais, vou escrever mais, vou orar mais. Aí a resposta de Deus para Paulo é um não implícito. A minha graça te basta. Não, Senhor, eu queria que o espinho saísse. A minha graça te basta. Aí eu vou fazer uma pergunta para nós. Quem somos nós? Diz não para as nossas vidas. Você não é melhor do que Paulo. Você não fez o que fez. E Deus disse não para ele. Agora é interessante que o não de Deus ele vem coberto de... Deus estava dizendo basicamente assim. É o que eu interpreto do texto e outros comentaristas dizem o mesmo. Deus não deu a cura que Paulo queria. Só que Deus deu graça para Paulo suportar a situação que estava vivendo. Deus pode não fazer o que você tanto quer, mas de uma coisa eu tenho certeza. Ele hoje está te dando graça para suportar as adversidades dessa vida.
Deus pode não curar a enfermidade, mas Ele vai te dar graça para você suportar esta enfermidade. Deus pode não salvar o esposo, a esposa, mas Ele vai te dar graça para suportar teu esposo, para suportar tua esposa. Deus pode não querer agora salvar os teus filhos, mas Ele vai te dar graça para suportar os teus filhos. Deus pode não salvar o seu pai, a sua mãe, que ainda não crê, mas Ele vai te dar graça para continuar suportando esta aflição que te assola. Queridos irmãos, basicamente essa é a ação dos pecadores em resposta ao Evangelho. Segundo ponto, e eu concluo aqui. Os irmãos estudaram, talvez lá pela 4ª série, sobre um pouquinho de física. E a lei da física é muito interessante. A lei da física diz que toda ação ela tem uma reação. Os irmãos lembram, gloriosa escola que nós passamos. Se o pecador teve uma ação em resposta ao Evangelho, agora a ação em resposta ao pecador. Esse é o segundo ponto. Versículo de número 3. E Jesus, estendendo a mão, o tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. O camarada toma uma ação, toma uma atitude, aí vem a reação. Aí a ação ela vai a 100 km por hora. A reação volta em proporção maior, ela volta inverso, a 1000 km. O irmão estava falando aqui sobre Daniel e eu ali, mediante o que ele falou, eu peguei no ar. Eu disse, no final da mensagem eu vou falar isso. Daniel orou quantos dias? 21 dias. O irmão disse, o texto bíblico diz, que no primeiro dia a oração de Daniel foi ouvida, né? Não é isso? A oração chegou lá. Porque, pelo que eu estou entendendo, o problema não é a oração chegar. Perceba que o diabo olha para nós, e aqui eu vou falar sobre a crise que nós estamos vivendo. Existem pessoas muito preocupadas sobre a situação que nós estamos vivendo. Já tem pastores que estão puxando o cabelo dizendo, eu coloquei a igreja já há 90 dias em oração e Deus não fez nada. Tenha calma. A oração chegou desde o primeiro dia que a igreja e os pastores colocaram o joelho no chão. O problema, queridos irmãos, não é o diabo olha e diz assim. O problema é que o diabo entende, porque ele é inteligente, que o efeito dessa oração, a reação, vai vir de forma muito pesada sobre o Brasil e sobre o mundo. Enquanto o irmão falava, o Espírito Santo ministrava ao meu coração, e eu vou falar nesta noite. Não se preocupem, não se preocupem, a oração foi ouvida e se preparem, porque Deus vai agir de forma muito pesada sobre o Brasil, Deus vai agir de forma muito pesada sobre o mundo. A igreja tem clamado por um grande avivamento, se prepare, a crise Deus vai rasgar, e Ele vai descer de forma pesada sobre o universo. Uribaia céu e me caio, Oribicaia Xúria. Meia dúzia de crente crer nessa palavra, porque o Espírito Santo ministra aos nossos corações. Ainda há esperança para a igreja. Deus está no controle do universo e as rédeas da história estão nas suas mãos. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Preste bem atenção, eu vou explicar. A guerra
não foi travada quando a oração foi. A guerra foi travada para a resposta vir. Quando o anjo ia descer para dar resposta, o reino das trevas travava e dizia: não passa para Daniel a resposta. Só que o Senhor ainda... E o anjo do Senhor vai guerrear por nós e a resposta vai chegar em nome de Jesus. Você lembra de Lucas 8? Você lembra de Lucas 8? A mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. A Bíblia diz que quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse: tão somente se eu tocar. Aí a Bíblia tomou uma atitude, tocou, e o texto bíblico: virtude, poder. Preste bem atenção nesse detalhe. A mulher toca em Jesus, não tocou na mão, não tocou no pé, não tocou no braço, não abraçou. Ela tocou nas orlas das suas vestimentas. E o texto bíblico diz que saiu poder. Que interessante. Só que em Mateus capítulo 8, a Bíblia diz que Jesus tocou no leproso. Olha que incrível. O que eu estou querendo dizer com isso é que até hoje muitos de nós tocamos em Jesus e saiu poder. Só que Jesus está dizendo para nós nesta noite que é a noite dele tocar em nós. Com toda essa argumentação, eu estou dizendo para você: se saiu poder, o poder que será liberado quando ele tocar em você. Jesus não vai na ponta das tuas vestes. Jesus vai botar a mão na sua cabeça hoje. Vem comigo. Junto, já pode se preparar para nós. Brasas vivas. É muito forte isso, viu? Jesus tocou no leproso. E a Bíblia diz que logo, de imediato, ele ficou purificado da sua lepra. Jesus vai purificar o mundo. Jesus vai purificar os nossos corações. Segura aí, tá? Eu quero saber se nesta noite nós já vamos cantar, nós vamos adorar a Deus. Mas eu quero saber se nesta noite entrou alguém aqui que ainda não crê em Cristo, ou até se Jesus vai tocar no Brasil, Jesus vai tocar no mundo. Tem alguém nesta noite que deseja confessar a Cristo? Dê um sinal com uma de suas mãos. Tem alguém? Se não tem, nós vamos orar. Feche os seus olhos comigo. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos pela tua graça, pelo teu favor imerecido. Nós te enaltecemos porque o teu evangelho chegou até nós, esta boa notícia. Nós te pedimos, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Ó Deus, ajuda-nos a trazermos pecadores